Olá! Bem-vindos à nossa análise aprofundada. Hoje, o nosso foco é uma figura, talvez, não tão famosa das escrituras hebraicas, mas que teve um papel bem marcante num conflito-chave: Oreb. A grande questão é: quem foi esse Oreb? Ele aparece nas fontes como um chefe militar midianita, sabe? Um adversário de Israel ali na época do juiz Gideão. A nossa referência principal hoje é um artigo focado nele, Oreb, um chefe do exército midianita que enfrentou Gideão. E a nossa missão aqui é ir um pouco além, sabe? Entender o papel dele, o contexto da opressão midianita, a resposta de Israel com Gideão e o legado dessa figura. Vamos tentar desvendar esse comandante. É, uma ótima escolha de tema. A história do Oreb, embora a Bíblia não dê tantos detalhes diretos sobre ele, se encaixa num momento, assim, crucial da história israelita, que é o período dos juízes. Então, olhar para Oreb não é só olhar para o indivíduo, é olhar para toda aquela teia complexa de relações entre Israel e os vizinhos, né? As dinâmicas de poder ali na região e essas narrativas de opressão e libertação que marcam tanto essa época. É quase um estudo de caso sobre liderança, conflito e memória histórica também. Certo, perfeito. Vamos começar por aí, então. Quem era Oreb, segundo a nossa fonte principal? O artigo o identifica como um chefe, talvez um comandante do exército midianita. Mas o que isso queria dizer naquela época, naquele contexto? Não era um título qualquer, imagino eu. Não, de forma alguma. Ser um comandante midianita significava ter um status elevado. A gente está falando de líderes militares experientes, pessoas que não só lideravam em batalha, mas eram responsáveis por estratégia, por treinar os soldados, manter a disciplina, que era algo fundamental, né? E também aconselhavam os reis de Midian. Então, o fato de Oreb ser comandante sugere que ele tinha prestígio e era reconhecido pela habilidade militar dele entre os midianitas. Fazia parte da elite militar, com certeza. Essa ideia de elite militar é interessante. Dá uma noção da estrutura que Gideão enfrentou. Não era um grupo qualquer desorganizado, tinha liderança. E tem um detalhe curioso sobre o nome dele que a fonte traz, Oreb. Em hebraico, significa o corvo. Nomes antigos tinham muito simbolismo, né? O que será que corvo evocava? Talvez algo predatório, ou até ser um presságio, algo meio sombrio. No contexto de um líder inimigo, para os israelitas a conotação provavelmente não era positiva. Talvez simbolizasse a ameaça voraz dos midianitas, sabe? Descendo sobre as colheitas como um bando de corvos mesmo. A gente não tem certeza absoluta da intenção, mas o nome adiciona uma camada de intensidade, né? Ele não era só um comandante, era o corvo. Essa imagem do corvo sobrevoando Israel nos leva direto para o contexto da época. Como estava a situação antes de Oreb e os midianitas se tornarem essa ameaça tão forte? A fonte lembra que Israel vinha de um período de relativa tranquilidade. Depois de uma vitória importante contra os cananeus, liderada pela juíza Débora e por Baraque, teve uns 40 anos de paz. Foi um respiro. Só que a narrativa bíblica, ali no livro de Juízes, diz que o fim dessa paz teve uma causa interna de Israel. Que seria a tal da apostasia, né? O afastamento religioso. Exatamente. O texto bíblico descreve que os israelitas teriam se voltado para a adoração de deuses pagãos dos vizinhos, tipo Baal, Aserá. E na lógica teológica da narrativa, essa infidelidade religiosa é vista como a causa direta da vulnerabilidade de Israel. A consequência, segundo Juízes, foi que Deus permitiu que povos do leste, uma coalizão liderada pelos midianitas, mas que tinha também amalequitas e outros povos do Oriente, oprimissem Israel. E essa opressão durou 7 anos. 7 longos anos. E como era essa opressão na prática? A fonte fala de saques, destruição. Dá para detalhar um pouco mais o impacto disso? Sim, Juízes 6, versículos 3 e 4, pinta um quadro assim, devastador. Não eram ataques isolados. Era uma estratégia sistemática mesmo de empobrecimento, de terror. Assim que os israelitas plantavam, os midianitas e os aliados chegavam, tipo uma nuvem de gafanhotos montados em camelos, e acampavam na terra. Eles não só roubavam as colheitas prontas, mas destruíam o que não levavam. Matavam o gado, ovelhas, bois, jumentos. Isso impedia qualquer recuperação. Imagina viver ano após ano assim, vendo seu trabalho destruído sem poder fazer nada.
A fonte diz que os israelitas chegaram a se esconder em cavernas, em fortalezas nas montanhas. Foi um tempo de muita fraqueza, miséria, medo. É nesse cenário de desespero total que Oreb se destaca, então, como parte da liderança dessa força opressora? Precisamente. Depois de 7 anos dessa opressão, o texto diz que os israelitas finalmente clamaram ao Senhor. É o ponto de virada da história. E é nesse contexto que a fonte coloca Oreb. Ele não estava sozinho. É mencionado junto com outro comandante, Zebe, e 2 reis midianitas, Zeba e Zalmuna. Essa era a cúpula do poder militar e político que dominava Israel. Oreb era a peça-chave nessa engrenagem. E a resposta a esse clamor, segundo a narrativa, vem com Gideão. Uma figura fascinante também. Deus o escolhe, vindo de uma família mais modesta, da tribo de Manassés, para ser o libertador. Mas o que chama a atenção é a ferramenta que ele recebe para essa tarefa gigante, um exército minúsculo. Sim, esse é um dos pontos mais marcantes da história. Gideão primeiro junta muita gente, mas por instrução divina, segundo o relato, ele reduz esse número drasticamente. Primeiro manda embora os medrosos, depois faz aquele teste estranho na fonte de água, vendo como os homens bebiam. No fim, ele fica com só 300 homens. 300 homens das tribos de Issacar, Manassés, Zebulon e Naftali, contra o que Juízes descreve como uma multidão numerosa como gafanhotos, com camelos incontáveis como a areia da praia. A desproporção é gritante e central para a história. E a batalha em si, que acontece ali por volta de 1150 a.C., se desenrola no Vale de Jezreel. Os midianitas e aliados acampados no vale, perto do Jordão, provavelmente se preparando para mais uma invasão. Gideão e seus 300 no Monte Moré, observando. A estratégia dele é, tudo menos convencional. Totalmente não convencional. Quase uma guerra psicológica primitiva, talvez. Gideão divide os 300 em 3 grupos de 100. Cada soldado recebe uma trompeta, o shofar, e uma tocha acesa escondida dentro de um cântaro de barro vazio. A ideia era esconder a luz até a hora certa e maximizar o impacto do som e da imagem. E o ataque vem à noite, na vigília da meia-noite. Como foi isso? Sob o comando de Gideão, os 3 grupos cercam o acampamento midianita em silêncio. Aí, no sinal combinado, todos quebram os cântaros ao mesmo tempo. Imagina o barulho disso na calada da noite. Mostram as tochas acesas, criando a ilusão de um exército enorme cercando por todos os lados e tocam as trombetas com toda a força. O efeito foi pânico total. No escuro, na confusão, com aquele barulho todo e as luzes de repente, a narrativa diz que os midianitas e amalequitas começaram a atacar uns aos outros. Tomados de medo, desorientados, a disciplina militar deles, mesmo com líderes como Oreb, simplesmente ruiu no meio do caos. Puxa, uma imagem forte de desordem completa. E é nesse cenário de fuga desesperada que Oreb e o outro comandante, Zebe, voltam a aparecer, né? O ataque inicial foi um golpe, mas a guerra não tinha acabado ali. Exato. O ataque de Gideão desorganizou o acampamento principal, mas muitos soldados midianitas sobreviveram e tentaram fugir. A fonte, baseada em Juízes, indica que um grupo grande, que incluía Oreb e Zebe, tentou escapar para o leste, provavelmente na direção do Rio Jordão, passando por lugares como Bet-Sita, Zererá, Abel-Meolé. Era uma tentativa de retirada, talvez para se reagrupar do outro lado do rio. Mas não conseguiram escapar ilesos, certo? Não. Gideão, percebendo a fuga, mandou mensageiros para mobilizar os homens da tribo de Efraim, que ficava mais perto ali das rotas de fuga para o Jordão. Os efraimitas agiram rápido e conseguiram interceptar os fugitivos, focando especialmente em capturar os líderes. E tiveram sucesso. Oreb e Zebe foram capturados pelos homens de Efraim. E o destino deles é descrito de forma bem específica na fonte, citando Juízes 7.25. Não foi uma captura simples. Pois é, o relato é gráfico e bem simbólico. Oreb foi executado numa grande rocha, Zebe foi morto numa prensa de uvas, um lagar. E aqui tem um ponto importante que a crítica levanta. Esses locais passaram a ser conhecidos por causa disso. A rocha virou a rocha de Oreb, e o lagar de Ziebe.
Isso não era só um detalhe geográfico, sabe? Era um jeito de marcar a derrota e o julgamento dos inimigos na própria paisagem. Um memorial público permanente da vitória de Israel e, para eles, da intervenção de Deus. Quem passasse por ali ia lembrar do destino dos comandantes midianitas. E qual foi o impacto imediato da morte de Oreb e Ziebe na campanha de Gideão? Foi só a eliminação de 2 líderes ou teve um efeito maior? Foi um golpe devastador para os midianitas que restaram. Perder 2 comandantes importantes, figuras como Oreb, o corvo, em plena fuga, isso com certeza quebrou o que restava de moral e coesão das tropas. Privou o exército midianita de liderança experiente num momento crítico, tornando a fuga ainda mais caótica. Estrategicamente, foi um ponto de virada fundamental. Com Oreb e Ziebe fora do caminho, Gideão pôde focar nos alvos principais que ainda restavam, os reis Zeba e Zalmuna, que tinham conseguido fugir mais para leste. A captura e execução de Oreb e Ziebe abriu o caminho para a vitória final. E essa vitória final veio com a perseguição implacável a Zeba e Zalmuna, que Gideão liderou pessoalmente com seus 300 homens originais, atravessando o Jordão. A captura e execução desses reis selou o fim da ameaça midianita e amalequita. Exatamente. A campanha de Gideão foi completa. O resultado para Israel foi a libertação daqueles 7 anos de opressão brutal e o início de um período de 40 anos de paz durante o tempo em que Gideão julgou Israel. A vitória foi decisiva, transformadora para aquela geração. Mas a história de Oreb não acaba com a morte dele na rocha. O nome dele e o de Ziebe continuaram a ecoar. A fonte destaca a menção deles num salmo posterior, o Salmo 83. O que isso nos diz sobre o legado deles? Essa menção no Salmo 83 é muito significativa. Ajuda a gente a entender como Oreb foi lembrado. O Salmo 83 é tipo um salmo de lamentação da comunidade, ou um salmo de guerra. O salmista, identificado como Asaf, está orando a Deus no meio de uma nova crise, com uma coalizão de nações inimigas ameaçando destruir Israel. Ele clama desesperadamente por ajuda divina. E como Oreb entra nessa oração? Asaf usa um recurso retórico e teológico forte. Ele lembra a Deus das grandes vitórias do passado, como base para pedir uma ação parecida no presente. Ele basicamente diz: Deus, lembra do que fizeste antes, faz de novo. E ele cita exemplos específicos. Ele pede a Deus para tratar os inimigos atuais como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim, que foram inimigos derrotados na época de Débora. E continua: faze aos seus nobres como Oreb e como a Zebe, e a todos seus príncipes como a Zeba e como a Zalmuna. Oreb e Zebe são invocados pelo nome como exemplos de líderes inimigos que foram humilhados e destruídos pelo poder de Deus. Asaf ora para que os inimigos da época dele tenham o mesmo destino: confusão, vergonha, destruição. Então, a derrota de Oreb não foi só um evento histórico, virou um símbolo. Precisamente. Transcendeu o fato histórico para se tornar um símbolo poderoso na memória religiosa e nacional de Israel. A história de Oreb e dos outros passou a representar o julgamento divino sobre os opressores e a capacidade de Deus de libertar seu povo, mesmo em circunstâncias que pareciam impossíveis. Invocar o nome de Oreb num salmo séculos depois era um jeito de reafirmar a fé na soberania de Deus sobre a história e de buscar esperança no meio de novas ameaças. A menção no Salmo 83 meio que cristaliza Oreb como um exemplo paradigmático da derrota dos inimigos de Deus e de Israel. Fascinante como um comandante militar derrotado vira um ponto de referência teológico. Recapitulando nossa exploração, então, Oreb surge como esse comandante midianita importante, parte da estrutura que oprimiu Israel por 7 anos. Sua derrota e execução, num lugar que até levou seu nome, foram um passo crucial na campanha de libertação de Gideão. E de forma talvez inesperada, seu nome ficou, não como herói midianita, mas como símbolo da derrota dos inimigos na tradição israelita, ecoando lá no Salmo 83. Exato. E essa dinâmica entre Oreb e Gideão nos deixa com uma reflexão que, acho, permeou nossa conversa. De um lado temos Oreb, representante do poder militar estabelecido, comandante experiente, o corvo, liderando uma força opressora, numerosa, bem equipada, com camelos e tudo.
Do outro lado, Gideão, um líder improvável, de posição modesta, com um exército minúsculo que depende de tática de guerrilha psicológica, surpresa e, claro, na narrativa bíblica, intervenção divina direta. E é Gideão quem vence. Isso realmente nos faz pensar sobre diferentes modelos de liderança e poder, né? Sem dúvida. Como é que diferentes abordagens à liderança e à estratégia, uma baseada na força convencional, na hierarquia, como a de Oreb, e outra na adaptabilidade, na astúcia, em táticas não convencionais e talvez numa fé profunda como a de Gideão, como é que elas moldam não só o resultado de uma batalha, mas talvez o curso da história? O confronto entre Oreb e Gideão, registrado nessas fontes antigas, nos convida a refletir sobre a natureza do poder, a vulnerabilidade da força bruta que parece tão sólida e a potência que pode existir no inesperado, no aparentemente fraco. Que lições sobre os pontos fortes e fracos de diferentes tipos de liderança a gente pode tirar desse embate milenar? Fica aí a questão para a gente pensar.